No vídeo de hoje vamos falar sobre laser, Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation. Esse é um acrônimo de uma frase que remete a um fenômeno físico, um processo. E inicialmente, vamos entender um pouco o que significa essa palavra, né? Light amplification, se formos traduzir, então seria amplificação da luz, né? Stimulated emission seria emissão estimulada da radiação. Então, em português, se fôssemos traduzir essa frase, seria basicamente amplificação da luz por emissão estimulada da radiação. Bom, amplificação da luz está no começo da frase e radiação no final. Isso está um pouquinho errado ali. Parece que você está falando de radiação visível no começo, depois no final você deixa genérico para o caso de radiação. Então, se fôssemos assim, não quer mudar o nome, claro, né? Mas a gente está fazendo isso para tentar entender o que é o processo físico envolvido antes de entrar no assunto realmente, né? Então, se fôssemos renomear este nome hoje, entendendo mais ou menos qual que seria o nome mais adequado, a primeira coisa não seria luz, ou seja, luz é radiação visível. Então, se existem lasers emitindo uma radiação não visível, então essa palavra devia ser light, devia ser radiation. Então, devia ser radiation amplification of stimulated emission, sem a palavra radiação no final, porque ela está redundante ali, né? Então, renomeando esse nome, aí, se fôssemos fazer isso, né, se fosse possível fazer isso, né, em português, poderia ficar, então, amplificação da radiação por emissão estimulada. E o que é o laser, então? Para você entender esse fenômeno, você precisa entender, então, essas duas coisas. Amplificação da luz, o que é amplificação da luz, como é que acontece esse fenômeno e o que é emissão estimulada. Então, a aula de hoje, basicamente, é isso, tentar entender como que você tem radiação laser, quais são as principais características dessa radiação e alguns outros fenômenos associados a esse para você entender o significado da radiação laser. Então, os dois fenômenos envolvidos em então, amplificação da luz e emissão estimulada. Só que como nós explicamos, então, se fosse o nosso novo nome, né, como nós poderíamos chamar aqui o laser, em vez de chamar amplificação da luz, faríamos então amplificação da radiação por emissão estimulada. Em inglês ficaria se assim fosse, a sigla laser, nosso acrônimo laser, não seria mais laser, mas sim rays. Então, cabe a nossa aula hoje então, tentar entender a amplificação da radiação e emissão estimulada. As características da luz laser, elas são bem particulares em relação a outras fontes de radiação, mas não quer dizer que elas são únicas, são exclusivas de radiação laser. Por exemplo, colimada. Esse fato de ser colimada, você também tem uma característica que é de alto brilho. Uma outra característica também muito particular à radiação laser é que a radiação ela é monocromática geralmente, só que isso não é verdade, claro, não é toda a radiação que é monocromática e você nunca tem uma radiação totalmente monocromática, ou seja, você sempre tem uma banda, uma largura de banda associada. Mas geralmente os lasers têm largura de bandas estreitas, a menos dos lasers com pulso curto, ultra curto, e quanto mais curto for aquele pacote de onda, ou seja, um pulso de femtosegundo, de picosegundo, mais largo você vai ter associado a ele uma largura de banda. E uma outra característica muito comum também associada à radiação laser é a coerência espacial e temporal. A gente vai ver por que você acontece isso. E a polarização. Então, inicialmente, é preciso, vamos utilizar não a palavra rays, né, como nós definimos anteriormente, mas vamos utilizar a palavra laser, né, para se falar, e a gente precisa definir o que é laser. Temos basicamente dois significados associados a essa palavra. Ela é um acrônimo, mas ela remete em duas situações. Inicialmente, quando você está falando de radiação. Quando você fala de radiação laser, você precisa falar a palavra radiação na frente, não apenas laser. Porque quando você fala laser, você pode ficar em dúvida em relação ao segundo significado da palavra, que é o equipamento. Então, quando você fala da palavra laser, ela pode ser ou radiação ou equipamento. Então, radiação laser ou equipamento laser. Temos três características principais para que você
tenha laser, tenha radiação laser? A primeira é que você precisa ter um meio ativo, ou seja, uma matéria. Essa matéria pode ser um líquido, pode ser um gás, pode ser um sólido, que tem uma certa característica de níveis eletrônicos e te permite fazer um fenômeno chamado inversão de população. E essa é a segunda característica da radiação laser. Você precisa ter nesse meio ativo a inversão de população, ou seja, você precisa ter níveis eletrônicos com energia superior ao nível fundamental, mais populados que os estados inferiores. Uma terceira característica para ter radiação laser é que você tenha um feedback óptico. É tipo uma forma de retroalimentar ele com mais energia e que você tenha uma resposta desse meio em relação a isso. Algo que ressone, algo que faz com que você possa realmente amplificar aquela radiação por um processo, vamos falar assim, no estado estacionário, ou seja, algo que realmente acontece continuamente, se caso você queira fazer um laser com essas características. E não seja apenas uma amplificação passiva. Inicialmente, vamos falar sobre o meio ativo. Não vamos entrar em detalhes, natureza quântica, da estrutura eletrônica, de como que você chegou a esse modelo ao longo da evolução dos conceitos da física, mas considere que neste seu meio ativo, ou seja, naquele elemento que você tem dentro do seu laser, onde você tem matéria que pode ser gás, pode ser líquido, pode ser sólido, você tem átomos, e esses átomos aqui, eles podem estar num nível eletrônico. Os elétrons desse átomo podem estar no nível eletrônico E0, ou no caso E1, e quando você excita de alguma forma esses elétrons e eles caem possivelmente para um estado superior E2, E3, e a partir do E1, quando decai para o E0, existe emissão de radiação. E essa radiação, ela tem uma frequência, Ni1, que eu vou chamar aqui de Ni1, 2, igual à diferença de energia aqui, que é E2 menos E1. E isto pode também ser escrito como Hc sobre lambda, correspondente à transição, não correspondente a 1, 2, mas em relação a 0, 1. 0, 1 aqui e 0, 1 aqui. E esse processo que eu acabei de escrever aqui, onde você excita de alguma forma aqui por um processo, pode ser com luz, com energia elétrica, que de alguma forma se leva o estado para o 0, para o 1, você está produzindo aqui um processo de absorção estimulada, que é aqui, onde você tem a transição para cá, absorção estimulada, que eu vou chamar aqui. Depois que esse processo de absorção ocorreu, pode acontecer dois fenômenos. Esse decaimento aqui, ele pode acontecer de duas maneiras diferentes. O primeiro, onde você tem ainda seus níveis E0 e E1, quando acontece o decaimento do elétron para o nível mais inferior, acontece a emissão de um fóton. Esse processo aqui a gente pode chamar de emissão espontânea. E essa emissão espontânea é o que geralmente acontece. Você tem uma perturbação e acontece o decaimento e a emissão, porque o estado E1 ele é mais instável, então a probabilidade dele decair é muito grande. Só que tem um outro processo similar, que quando este elétron está aqui nesse estado superior e vem uma radiação com uma energia ou com uma frequência Ni 0, 1, e esse elétron ainda está em estado excitado, quando ele chegar perto, este fóton aqui, ele perturba aquele meio ambiente, ele provoca o decaimento desse elétron. Quando ele decai, você tem emissão de mais um fóton, então agora você tem aqui a emissão de dois fótons, ambos com frequência Ni 0,1. E este processo a gente chama de emissão estimulada.
Então, está aqui. Se você já entendeu o que é emissão estimulada, então lá no nosso acrônimo, que a gente chamou de RACE, ou laser, nós já sabemos o que é Stimulated Emission, esse termo SE, emissão estimulada. Esse termo aqui, ele corresponde a este fenômeno. Cabe agora entender o que é amplificação da radiação. Mas antes, a gente pode visualizar um pouco esses três fenômenos que acabamos de mostrar, a absorção estimulada, emissão espontânea e emissão estimulada. Aqui está representado no estado inicial e final de uma estrutura eletrônica, onde você passa para um nível superior na absorção estimulada e quando decai, ele passa para um nível inferior e acontece a emissão de um fóton HNI, no caso que está JI representado, né? Ou quando entra este fóton perto e perturba este ambiente aqui, a emissão de 2 fótons com a mesma frequência, com a mesma energia. Para falar sobre inversão de população, precisamos também entender o que é o princípio de distribuição de Boltzmann. Se você tiver aqui, no caso, você tem uma estrutura eletrônica em que você tem vários níveis eletrônicos aqui, E0, E1, E2, E3, E4. Se você distribuir termicamente, se você der uma agitação térmica para esses elétrons, isso aqui pode se estender para qualquer conceito, não apenas onde você tenha níveis eletrônicos. Você pode ter outros níveis vibracionais, até níveis de energia, onde você tem energia mecânica associada. Se você distribuir, dar energia térmica para esses elétrons, eles vão se distribuir de acordo com esta relação aqui. E a característica principal é que qualquer estado superior sempre vai ter um valor inferior de N4, sempre vai ser menor que o N inferior, que no caso aqui é o N3. E o N3 sempre vai ser inferior a N2, esse N2 menor que N1 e esse menor que o N0. Esta é a distribuição de Boltzmann, onde você tem apenas uma distribuição baseada na agitação térmica. O que não está especificado aqui é essa constante, a constante de Boltzmann, que vale 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin. E uma característica interessante é a seguinte: se você considerar agora um corpo aquecido, vamos imaginar que você tem aqui uma certa resistência e ela está a alguma temperatura. Então você está aquecendo, então você entende que ela está emitindo luz aqui, né? Uma resistência térmica, existe emissão de radiação com energia dos fótons de HNI. Mesmo se ela estiver desligada, mesmo se você estiver com ela desligada, ainda você tem emissão de radiação. Por quê? Porque ela vai estar a uma temperatura ambiente. A temperatura ambiente vai estar em torno de 300 Kelvin. Se ela está em torno de 300 kelvins, vamos ver como que é a energia média associada aqui. Veja que se você tiver então essa resistência, aqui dentro, onde você tem uma ampliação aqui da estrutura eletrônica, você tem vários átomos e cada átomo está distribuído dessa maneira aqui. Se está distribuído dessa maneira aqui, então você concorda que existe uma flutuação que faz com que esses elétrons subam até aqui, aqui e aqui, respeitando essa distribuição. Se eles sobem até lá em cima, então uma hora vai descer, né? E quando eles descerem, existe emissão de radiação. Então, quando esse nível descer, existe emissão de radiação. Quando esse descer, emissão de radiação. E aqui também. Então, você tem um espectro de emissão aqui. Você tem uma energia que tem este valor. Possivelmente, você pode até ter um fóton que desce até no final de uma vez só. Mas vai ser bem improvável, mas ele pode ocorrer. Para então saber agora o comprimento de onda de emissão dessa radiação, desse filamento que está desligado, mas mesmo desligado está a uma temperatura de 300 kelvins, basta considerarmos que esta relação aqui ela pode ser escrita como NI igual a N0 exponencial de menos EI sobre KT. E quando este NI for
um valor N0 dividido por E, eu tenho nessa condição o meu EI igual a KT. E o meu I é a transição entre o estado 0 e 1. Quando o meu I igual a KT, quanto é que vale meu I? O meu EI ele pode ser associado como HNI. Então, olhando para um perfil, ou seja, se nós olharmos, ou seja, como que é a emissão dessa fonte, como é que é a irradiância dessa fonte em função do comprimento de onda aqui, qual vai ser esse comprimento de onda médio dessas transições aqui, dessa radiação que está saindo dessa fonte, basta você igualar o seu HNI igual a HC sobre lambda médio, aqui é um Ni médio também, isso igual a KT, sabendo que T é 300 kelvins, constante de Boltzmann está aí, constante de Planck, C velocidade da luz e comprimento de onda. Para esta situação, você tem um comprimento de onda médio de 50 microns. Isto é lá no infravermelho. Então, este valor aqui ele é 50 microns, 50 mil nanômetros. Então, uma fonte de qualquer material que está a 300 Kelvin, ou seja, uma fonte que está a essa temperatura, ela é uma fonte de radiação infravermelha, tem uma certa distribuição, porque isso depende, como eu falei, existem transições do estado superior até o estado inferior de uma vez só. Isso corresponde a um comprimento de onda menor, ou seja, uma relação com frequências maiores, né? Mas em torno de médio você tem um valor aqui de 50 microns. Então o que nós descrevemos até agora é a distribuição de Boltzmann, que é essa distribuição aqui, onde os estados superiores eles têm uma população menor que os estados inferiores. Quando agora você consegue de alguma forma povoar os estados superiores maior do que o estado inferior, acontece a inversão de população. Então, na letra B, vamos considerar que essas barras aqui correspondem ao seu N. Então, você tem aqui um N1 muito maior do que este valor aqui, que é o seu N2. Mas o seu N0 ainda está maior. Se você aumentar essa inversão de população, faz com que você alimente mais ainda os estados superiores. E em algum momento, em algum tempo t, quando você atinge uma população muito maior que o estado aqui, então o seu N1 maior do que o N0, você atingiu a inversão de população. Quando você atinge a inversão de população, que significa que esses estados aqui, o N1, eles estão mais povoados que o estado 0, E0. Isso significa que aquela transição eletrônica lá do E1 para o E0, supostamente, se essa transição aqui estiver ocupado em cima e desocupado embaixo, significa que quando aqueles elétrons terem algum fóton entrando com essa mesma energia, pode produzir uma emissão estimulada, e com essa emissão estimulada há a saída de mais fótons, e isso faz com que ocorra a emissão da radiação laser, porque a radiação laser nada mais é do que emissão de luz de forma estimulada. Então, você concorda que quando você tem uma emissão estimulada, você não consegue ter ela na condição A, porque os estados inferiores aqui estão mais ocupados que os superiores. Na condição B, até pode acontecer, porque você tem alguns estados desocupados aqui, mas é muito pouco. Esses estados desocupados, eles vão ficar mais intensos quando você reduzir esse valor, e quando você reduz esse valor, você está aumentando a ocupação dos estados superiores. Vamos agora entender por que acontece essa condição aqui de inversão de população. Veja que quando você popula esse estado aqui, ou este aqui, ou desta forma, você pode associar um tempo. Qual que é o tempo? Qual que é o tempo que aquele elétron fica no estado E1? Qual que é o tempo que aquele elétron fica no estado T2? Isso depois a gente vai ver com mais detalhes quando a gente vê as relações de Einstein, lá que você tem a taxa de decaimento. Mas agora pense que você tem um certo tempo. E esse tempo aqui, nessa nossa configuração, está definido aqui como decaimento rápido. Se tal decaimento rápido, então significa que o ΔT2 ele é menor que o ΔT1.
E este caso aqui, para você ter uma inversão de população maior, você precisa que este estado aqui tenha um ΔT muito maior que os demais. Para quê? Se você tivesse outros estados superiores aqui, você pode excitar aqueles lá tranquilamente, eles vão decair rapidamente para cá, vão decair rapidamente para cá, mas aqui não. Chegando o elétron aqui, ele vai ficar um tempo ΔT1 maior que os demais. Se é maior que o demais, o que vai acontecer? O que vai subir aqui? Vai subir a população desse estado, que é o N1. Subindo a população desse estado, essa barra vai ficando cada vez maior. Ficando cada vez maior, você vai populando esses elétrons aqui, vai fazer com que todos os elétrons que naqueles níveis que você tem aqui estão no estado superior. E quando você tiver todos eles ocupados, quando entrar um fóton aqui que caiu por emissão espontânea, ele vai promover o decaimento deste, vai sair 2, e isso vai dar um fenômeno em cascata, porque você tem vários elétrons deles em estado N1, no estado 1. Então você vai ter cada vez mais aqui fótons, e aqui no final você vai ter o seu feixe laser saindo. Se você não tiver essa inversão de população, não tem como fazer a emissão estimulada e não tem como ocorrer, então, a emissão laser. A terceira condição que você precisa ter para ter emissão laser, que o equipamento laser precisa ter para que ocorra a emissão da radiação laser, é que você tenha um ressonador óptico. E esse ressonador óptico ele pode ter várias características, várias particularidades pela complexidade do fenômeno, mas um modo mais didático seria basicamente o seguinte. Quando você tem um meio ativo, onde acontece a emissão estimulada aqui dentro, nos átomos deste meio ativo, então aqui está o nosso meio ativo, para que isso aconteça, então você veja que você tem aqui emissão espontânea em várias direções. Essa emissão espontânea pode acontecer nessa direção e aqui você produz agora emissão estimulada. Acontece aqui, então tem mais uma emissão estimulada acontecendo aqui, então isso pode acontecer para cá, emissão estimulada. Também pode acontecer para cá, emissão estimulada, quer dizer, então há uma perda de luz aqui. Quando você joga a luz aqui para você excitar esse meio ativo, você pode produzir aqui a excitação e a emissão estimulada. Só que para você ter a emissão laser, precisa alimentar esse meio ativo de uma forma inteligente para que ocorra ao mesmo tempo aquela emissão estimulada. Como você faz isso? Colocando um espelho aqui. Se você tiver um espelho nessa direção, alinhado com este espelho aqui, faz com que esses 4 fótons que eu desenhei aqui, eles vão incidir nesse espelho, voltar e excitar o decaimento, ou seja, fazer emissão estimulada em outros átomos, e isso faz com que ele volte novamente e faz com que esses fótons oscilem aqui e promovam a emissão estimulada em vários outros átomos. Então, se nesse meio ativo, onde você tem esse espelho dos dois lados, vai chegar um momento que você vai ter essa oscilação aqui de uma forma tão intensa que a densidade desses fótons aqui dentro vai ser tão alta que vai conseguir, então, gerar uma certa quantidade que corresponde ao seu feixe laser. Só que como é que você gera esse feixe? É só você colocar agora um feixe de 100% refletivo aqui e aqui uma refletividade menor do que 100%. Quando você faz isso, no início do processo, quando acontece uma reflexão aqui de um certo valor de fótons, parte desses fótons já saem. Então esse fóton volta a realimentar aqui, volta novamente a ser refletido. Quando voltar aqui, esses fótons iniciais eles vão estar aqui na frente já, mas saem outros fótons. E assim faz, enquanto que isso aqui oscila constantemente, parte desta radiação está saindo. Então, de duas uma, quando sua alimentação óptica ou elétrica aqui for contínua, o seu feixe aqui também é contínuo. Mas se essa alimentação for um pulso, você vai alimentar ele com uma lâmpada flash pulsátil.
faz com que essa largura aqui promova um feixe de saída aqui também na forma de um pulso, que vai ter uma certa largura, e essa largura está associada a um pacote de ondas, ou seja, você vai ter vários fótons saindo na forma de um pacote, isso vai representar uma certa largura ΔT do pulso. Para entender melhor este fenômeno, nós precisamos estudar mais duas coisas aqui, que veremos numa próxima aula. Inicialmente, precisamos saber as relações de Einstein. Essas relações de Einstein, elas correlacionam aqueles três fenômenos: absorção estimulada, emissão estimulada e emissão espontânea. E um outro são os coeficientes de ganho e de absorção. Esses coeficientes de ganho e de absorção, eles mensuram como que acontece o ganho, ou seja, a amplificação desse sinal, que no caso seria a emissão estimulada, em relação à absorção, que é o processo de absorção estimulada. Esse coeficiente ele vai mensurar se você vai ter emissão laser ou não. Isso a gente vai ver numa próxima aula. Para finalizar esta aula, a gente precisa agora retomar as características da radiação laser. Lá na frente nós falamos que as características principais da radiação é que ela é colimada, que isso tem uma baixa divergência, isso leva a um alto brilho. Ela é monocromática, comumente é monocromática em relação a fontes de luz não laser. Ela é polarizada e ela é ainda coerente. Vamos ver cada uma dessas características e correlacionar com fontes convencionais para que nós possamos entender por que a radiação laser tem essas características mais comumente associadas. A radiação laser ela é colimada porque ela é formada a partir de uma ressonância, a partir de uma cavidade. Para que a radiação ela aconteça essa oscilação ao longo deste eixo aqui, e a radiação laser vai acontecer somente nessa direção. Se você tiver algum fóton emitido fora dessa oscilação, inclusive num ângulo um pouquinho menor, onde você perde essa radiação, não vai ter a emissão estimulada. Então você vai ter o seu feixe saindo apenas nessa direção. Se ele sai somente nessa direção, você tem aqui o seu feixe basicamente colimado. Então, considerando que você tem um limite de difração aqui, quando você tem esse meio ativo sendo emitido e reirradiado com nova radiação, você vai ter esse espelho posicionado de uma certa forma que a radiação ela vai ter uma certa divergência. Essa divergência ela vai ser muito pequena, estou desenhando aqui um pouquinho maior para representar, mas ela vai ser pequena. Então, isto aqui, este ângulo aqui, esse ângulo sólido vai ser pequeno. Comparado com uma fonte que pode ter um filamento, onde ela está emitindo em todas as direções. Então, nesse caso aqui, um ângulo sólido vai ser de 4π. Ou se você montar um aparato experimental em que você coloca essa fonte num foco, então você pode ter uma radiação colimada, só que ela não vai sair dessa forma, ela vai sair um pouco mais divergente, e mesmo assim você vai ter nessa situação um ângulo sólido grande, um ângulo de emissão grande. Este fato de ser colimado, isso explica por que a fonte de luz laser tem alto brilho. Por que se fala alto brilho? O que é brilho? Brilho, para saber o que é, primeiro temos que saber o que é radiância. A radiância é a quantidade de watts que você está emitindo por metro quadrado por estero-radiano. Se você falar em luz, aqui estamos falando de radiação. Se você falar para luz, você está definindo luminância. E a luminância é a quantidade de lumens por metro quadrado por estero-radiano. E luminância é a mesma coisa, ou melhor, brilho é a mesma coisa que luminância. Luminância é um termo técnico, brilho é um adjetivo para luminância. Então, quando você tem uma fonte de 1 watt sendo emitido por 1 metro quadrado, e isso vai ter uma abertura grande, um ângulo de abertura grande, você tem uma radiância ou uma luminância pequena.
Agora, quando você tiver o mesmo 1 watt emitindo por metro quadrado aqui agora, só que mais colimado, então significa que seu ângulo sólido é pequeno. Quando o ângulo sólido é pequeno, você tem, então, nesse caso aqui, uma radiância alta. E essa é a situação em que acontece a emissão laser, ou seja, um ômega pequeno. A outra característica da radiação laser é que ela é monocromática. Agora, isso não é verdade. Monocromática se entende que tem um comprimento de onda só. Nós sabemos que não é assim. Mas ela é mais monocromática do que fontes convencionais. E por que acontece isso? Porque você tem a transição de emissão estimulada de um nível 1 para um 0, ou de um nível 2 para 1. Então, quando acontece essa emissão aqui, emissão estimulada, o feixe, a largura, ela vai sair com um valor, aqui posso chamar de Ni 21, um Ni médio 21 aqui. Por que médio? Porque esses níveis, eles não são assim tão discretos, né? Você tem certos níveis vibracionais aqui. Então, se você tiver, por exemplo, esses níveis vibracionais, eles têm uma certa largura possível de estados aqui. Então, significa que essa transição Ni2,1 ela pode acontecer de um nível superior para um nível inferior aqui, ou deste para este. Então, faz com que você há uma distribuição aqui de estados possíveis e uma outra aqui. Então, tem vários pontos aqui que você pode acontecer a distribuição. Além disso, você pode ter um efeito associado à movimentação, à agitação térmica desses átomos. E tudo isso faz alargar esta banda aqui. Então, a irradiância ela não vai ser 100% monocromática, ela vai ter uma certa largura. E, adicionalmente, para piorar um pouco mais essa largura e falar que a radiação laser não é monocromática, é quando você faz essa transição do estado 2 para o estado 1, então acontece a transição da emissão estimulada na forma de um pulso. Então você excita aquele seu meio ativo, tudo isso aqui está no meio ativo. A excitação que você faz é com um pulso de luz. Isso faz com que essa transição aconteça rapidamente. Então o seu feixe laser que está saindo aqui, como que ele é nesse caso aqui? Pulsado. Se ele é pulsado, eu posso representar ele no tempo. Veja só que aqui agora é no tempo, antes era em hertz ou em comprimento de onda, então que no caso aqui é hertz. Neste caso aqui no tempo, você tem um certo pulso e uma largura ΔT associado. Quando você tem essa largura ΔT associado, o que é isso? Na verdade, você tem um pacote de ondas aqui com uma certa largura ΔT. Quando você tem um pacote de ondas, isso faz... O que acontece com a largura espectral dessa fonte aqui? Ela é muito larga. Então, quando você tem esse pacote de ondas super estreito aqui, da ordem de picosegundos ou na ordem de femtosegundos saindo, o que você vai ter? Nós já vimos isso em aulas anteriores, é que no espectro de frequências, quando você tem um pulso, um pulso curto, o espectro de frequências deles vai ser mais largo. Então, essa largura aqui, ela é esse ΔNi aqui, ele vai ser muito maior do que um ΔNi quando você tem uma fonte contínua, por exemplo. Um feixe de luz contínua, onde você tem esse processo acontecendo aqui no meio ativo de forma contínua. A terceira característica da radiação laser é a coerência. A coerência numa fonte laser acontece porque quando você promove essa oscilação representada aqui por um espelho nessa posição e aqui um espelho parcial, acontece que essa oscilação ao longo desse eixo, em vez de que todos esses fótons que estão se formando até o feixe final sair aqui, eles vão estar em fase. Porque assim como um fóton passa por um átomo e promove o decaimento daquele estado citado, o fóton que sai junto com ele, com o fóton inicial, ele está em fase. Então significa que você vai ter uma alta coerência aqui no feixe de saída.
Essa coerência ela depende do laser, obviamente, também. Se você pode ter laser de diodo que vai ter coerência de milímetros, comprimento de coerência de milímetros, mas também pode ter comprimento de coerência de metros ou até quilômetros. Agora, a última característica da radiação laser é que ela geralmente é polarizada. E essa polarização ela pode acontecer por dois motivos. O primeiro, porque o laser ele pode ser construído com uma janela de um ângulo de Brewster. Então, a segunda condição é devido à emissão estimulada. Em que na emissão estimulada você tem um fóton incitando um nível eletrônico que vai fazer decair um segundo fóton, e esses dois eles vão ter provavelmente um grau de polarização muito próximo. Isso faz com que o seu feixe de saída ele seja mais polarizado em relação a uma fonte despolarizada. Mas, na verdade, quando você faz um laser, você produz uma cavidade onde que esses fótons que estão saindo aqui, eles têm um certo grau de polarização, só que, adicionalmente, você coloca uma janela aqui num ângulo de Brewster, faz com que aconteça uma certa reflexão e passe somente fótons polarizados aqui no plano de incidência. Isso você pode fazer a mesma coisa aqui, então você rejeita alguns fótons e faz com que você transmita aqui todos na mesma polarização. E depois você coloca o seu espelho aqui, e você realimenta ele agora com feixe polarizado, mais polarizado. Isso faz com que lá finalmente no seu feixe de saída você vai ter uma polarização preferencial aqui. Então, o seu feixe final ele é polarizado sempre por dois fenômenos. Um, porque você constrói o seu equipamento com uma janela no ângulo de Brewster, rejeitando certos estados de polarização, mas também porque o processo de emissão estimulada também ocorre já com uma certa característica de polarização. Isso aqui acontece geralmente em fontes com gás, onde o caso do hélio laser neônio, você tem aqui um ângulo de Brewster nessa configuração aqui, então aqui você tem um certo gás, aqui você tem um eletrodo, então você joga uma descarga, aqui dentro você tem hélio neônio, aqui você joga uma descarga elétrica, e esse gás aqui vai produzir as transições lá de emissão estimulada, e essa radiação que é formada, ela vai sair aqui, mas tem uma componente rejeitada. Então, a radiação que sai aqui, ela vai ser polarizada neste plano aqui. E aqui a mesma coisa, você vai ter essa polarização, e depois você monta o seu espelho aqui fora, e o seu feixe aqui sai polarizado e monocromático. Aqui está uma representação do primeiro laser construído na década de 50 e 60, do laser de Ruby. Esse laser de Ruby, basicamente, o meio ativo está aqui dentro, onde é um cristal de Ruby. Ele é envolto por uma lâmpada flash. O que é uma lâmpada flash? Ele vai dar uma certa radiação para você fazer a excitação do meio ativo. E aqui está o feixe de saída. O processo acontece o seguinte, você tem uma banda, essa luz aqui ela vai ser absorvida por essa banda de absorção aqui, no azul e no verde. Então significa que a sua energia no verde e no azul está aqui representado por essa transição. Acontece uma relaxação rápida, e no caso aqui é não radioativa, então isso deve ser por colisão provavelmente. Para o outro, não, aqui não é por colisão não. Por colisão é no caso do hélio neônio, onde você tem dois átomos. Aqui está no mesmo material, na mesma estrutura cristalina, onde você acontece a relaxação sem emissão de radiação. E aqui os elétrons param mais nesses estados aqui, chamado de metaestável. O que é metaestável? Você tem aqui embaixo, no estado fundamental, você tem um estado estável. Aqui em cima você tem dois estados que não são nem um pouco estáveis, eles decaem rapidamente. E aqui, intermediário, você tem um estado metaestável, mais ou menos estável. Isso faz com que aquela nossa barra de população ela seja muito grande.
Então você começa a aumentar muito o N desse estado aqui. E quando começa a aumentar muito, isso propicia você, quando acontecer a emissão estimulada, faz com que tenha uma grande quantidade de elétrons nesse estável. E a emissão laser acontece aqui, no caso 694,3 nanômetros. Faltou então para essa aula estudar duas coisas. A primeira são as relações de Einstein e a outra são as condições de ganho. As relações de Einstein é uma previsão teórica, aconteceu em 1917. Veja que ele previu lá em 1917 já que você tinha um processo de emissão estimulada de inversão de população e que isso foi a base para você produzir a emissão laser, ou seja, o equipamento laser em 1950 e 60 aproximadamente. E o que falta também é estudarmos as condições de ganho. Veja que você tem dois processos competindo ali. Uma que você precisa absorver, então são coeficientes de absorção que você precisa estudar. E depois tem os coeficientes de ganho, ou seja, como que acontece a emissão estimulada. Então esses dois coeficientes eles precisam ser ajustados para que aquele seu equipamento, aquele seu meio ativo, aquela sua excitação, ela precisa ser ajustada para que você tenha uma condição estável que permita você ao mesmo tempo absorver a radiação, mas não muito, e depois propiciar a emissão estimulada. E assim você vai ter uma condição de ganho, ou seja, uma condição que realmente aconteça a radiação laser. Então esses são os dois assuntos que faltaram e que vão ficar para uma próxima aula.